Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 17ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho dos processos de retrocesso na consolidação da nossa democracia aqui no nosso país. Como a gente já viu nas aulas passadas, a gente entendeu um pouquinho do conceito de democracia, que democracia é o poder do povo, o governo do povo, que é quando o povo exerce o seu direito de escolher quem os quer representar, no caso da democracia representativa, certo? Que é o modelo de democracia que a gente tem no nosso país. Mas a gente viu também que essa democracia ela passou a ser consolidada no processo principalmente de proclamação da República, quando a República passou a surgir no nosso país, que é quando a população começa a poder escolher o seu representante. Só que desde a proclamação da República até os dias atuais, a gente teve diversos momentos em que houve um retrocesso na consolidação da nossa democracia, certo? Apesar de haver essa proclamação que vai trazer cada vez mais a participação popular, a gente tem momentos em que essa democracia, que é essa vontade popular, não vai ser respeitada e não vai ser cedida aos membros do nosso país, certo? Então vamos lá ver um pouquinho desse processo. Observe. Aí a gente tem um conceito de retrocesso, que o retrocesso é a ação de voltar no tempo ou no espaço, é um recuo, retornar a um tempo obsoleto, ultrapassado, que seria um recesso cultural. Ato ou efeito de retroceder, um regresso ao estado anterior ou um atraso. Então, é sempre nesse sentido de atraso, de regresso, de voltar a algo que não é mais a prática certa a ser exercida. Então, vamos entender um pouquinho desses momentos de retrocesso no nosso país. Observem. Eu trouxe aqui duas frases para a gente analisar que expressam um pouquinho desse sentido da nossa democracia. A primeira diz o seguinte: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, que foi dita por Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos. A segunda diz que a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. E aí a gente tem outra frase que é de um filósofo americano chamado Reinhold Niebuhr. Então, essas duas frases, elas meio que exemplificam para a gente o que é a democracia e como que essa democracia é, na prática, exercida, certo? Então, através disso, a gente vai entender agora alguns momentos em que essa democracia não foi respeitada ou que houve um retrocesso no processo de tentativa de consolidação da democracia. Observem aí. A República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e encerrou o chamado período imperial, que foi iniciado em 1822 com a independência do Brasil. No transcorrer da história brasileira, entretanto, nem sempre a democracia prevaleceu. Passamos por ditaduras, eleições suspensas ou indiretas e cassações políticas. Nossa atual fase democrática ainda é recente. Foi iniciada após a chamada abertura política, ou processo de redemocratização, que teve seu ápice na primeira eleição presidencial, em 1989, após o fim das eleições indiretas que prevaleceram no período da ditadura militar. A gente vai entender um pouquinho melhor isso mais lá na frente. Vamos lá, continuando. A gente tem principalmente o processo de democracia que a gente viu que já era super frágil no período da chamada República Velha, ou Primeira República, quando as instituições democráticas elas não eram tão respeitadas e haviam muitas fraudes eleitorais, manipulações de voto, que eram exemplificadas dentro da política do café com leite, ou do voto de cabresto, ou do próprio coronelismo, certo? Então, após todo esse período da chamada República Velha, a gente vai ter
a ascensão, vamos assim dizer, de Getúlio Vargas na cadeira de presidência da nossa República. E aí, com esse novo governo, seria esse governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter alguns momentos também em que a nossa democracia ela não vai ser exercida em sua totalidade. Então vamos ver um pouquinho de como foi esse período do governo de Getúlio Vargas. Observem aí. Entre 1930 e 1934, estabeleceu-se o governo provisório, com Getúlio Vargas no comando e poderes quase que ilimitados. No período, Vargas nomeou, contrariando a Constituição vigente, interventores nos estados, o que causou grande desagrado na sociedade, sobretudo em São Paulo. Então, basicamente, era Getúlio Vargas quem definia os chamados interventores, que funcionavam como uma espécie de governador, mas que era nomeado pelo próprio presidente. Então, a população não tinha autonomia de escolha desses representantes. Então, algo que já gerou uma certa revolta na população. Continuando. O ápice da crise foi o assassinato, em 23 de maio de 1932, de 4 estudantes paulistanos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 9/7, explodiu a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, promovida pelos paulistas que acabaram isolados na luta contra as tropas do Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, e em 28/9 se renderam. Então, essa Revolução Constitucionalista tinha como principal objetivo a tentativa de promoção de uma nova Constituição, certo? Já que, ainda nesse período, a Constituição vigente era a Constituição da Primeira República, certo? Da República Velha. Continuando. Em setembro de 1937, o governo brasileiro divulgou um documento forjado, chamado de Plano Cohen, atribuído à Internacional Comunista, contendo um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Isso foi pretexto para que Getúlio Vargas derrubasse a Constituição de 1934 e declarasse o Estado Novo em novembro de 1937, que se estendeu até 1945. Basicamente aconteceu o seguinte, houve lá a Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas promulgou uma nova Constituição, que seria a Constituição de 1934, que vai trazer uma série de novos direitos de abrangência política, mas no ano de 1937, Getúlio Vargas, através de um plano forjado pelo seu próprio governo, certo? Um suposto plano onde os comunistas tentariam tomar o poder do Brasil, ele divulgou esse plano e, embasado nesse suposto plano, ele decretou o chamado Estado Novo, suspendendo a Constituição e passando a ele mesmo continuar governando o país até quando ele bem quisesse, que vai se terminar no ano de 1945. Quase 15, na verdade foram 15 anos de poder nas mãos de Getúlio Vargas, certo? Então a gente já vê que nesses 15 anos, logicamente, como a população não pôde escolher o seu presidente, a gente tem um retrocesso muito grande no processo de consolidação da democracia. É absurdo um único presidente ficar 15 anos no poder dentro da nossa caracterização de democracia atualmente, certo? Mas vamos lá, continuando. Após o governo de Getúlio Vargas. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, mas renunciou 7 meses depois, abrindo uma crise institucional, pois os ministros militares se recusaram a dar posse ao vice-presidente João Goulart, o Jango, por considerá-lo de esquerda. Em agosto de 1961, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, lançou um manifesto pela sua posse. Houve divisão no Exército e a crise foi debelada com a aprovação de emenda constitucional que introduziu no Brasil o chamado regime parlamentarista. Mas em 1963, Jango realizou um plebiscito e o povo votou pela restauração do presidencialismo. Então, a gente teve esse curto período de tempo em que o Brasil deixou de ser presidencialismo, então a gente não tinha um presidente, única figura de presidente no poder, mas passou a ser um parlamentarismo, o que não durou muito e o povo votou e optou
pela restauração do presidencialismo. Então, outro momento também que a democracia foi destituída da população. Mas vamos lá, continuando que ainda tem mais. O golpe de 1964, certo? Que culminou na chamada ditadura militar. As reformas de bases defendidas por Jango, que incluíam a possibilidade de uma reforma agrária, a proposta de nacionalização ou encampação de empresas estrangeiras, além de suas simpatias pelos feitos da Revolução Cubana, assustaram os latifundiários e proprietários e irritaram os militares. A crise se aprofundou depois do comício a favor das reformas que Jango realizou no Rio de Janeiro em março de 1964. O levante militar se deu no dia 31 de março. Não houve resistência e João Goulart partiu para o exílio no Uruguai. Em 1964, após manifestações de protesto, principalmente de estudantes e operários, o regime militar decretou o Ato Institucional número 5, que implantava a ditadura de forma absoluta no Brasil. Esse Ato Institucional número 5 vai ser um dos mais famosos atos institucionais que foram lançados dentro da ditadura militar. Esses atos, eles funcionavam como uma forma de acréscimo à Constituição, certo? Uma mudança à Constituição que deveria entrar em vigor imediatamente. Esse ato institucional número 5, ele foi o mais cruel de toda a ditadura. Nele eram proibidos o direito a você ter uma defesa, até habeas corpus, o direito de você expressar sua liberdade de expressão, o direito de você expressar sua liberdade de ir e vir. Então, tudo isso foi retirado nesse ato institucional número 5, certo? Todos esses direitos fundamentais foram retirados durante esse período. Mas vamos lá, que ainda não acabou. Nas eleições legislativas de 1974, o governo militar e seus seguidores foram amplamente derrotados. Lentamente começou a chamada abertura política, que culminou com a Lei da Anistia, em 1979, isso ainda durante o regime militar. Os militares ainda estavam no poder, mas a gente teve um processo de redemocratização lento, certo? Em janeiro de 1985, Tancredo Neves foi o último presidente eleito indiretamente, mas morreu em abril do mesmo ano, antes mesmo de tomar posse, sendo empossado o vice José Sarney, que era egresso do Partido de Sustentação do Regime Militar. O período histórico pós-1985, que foi quando acabou a ditadura, foi chamado de Nova República, que é a república que a gente vive atualmente, certo? Então, a gente teve esses processos de retrocesso na democracia. Para a gente tentar melhor entender, vamos fazer agora duas questões objetivas para ver se a gente aprendeu o nosso conteúdo. Observem aí. Antes de entendermos que houve em nossa história momentos de retrocesso na democracia, precisamos lembrar que democracia é A. Governo de poucos, B. Governo da elite, C. Governo dos letrados ou D. Governo do povo. A alternativa correta é a letra D, certo? A democracia é o governo do povo. Segundo Abraham Lincoln, do povo, pelo povo e para o povo. Segunda questão. No transcorrer da história brasileira, entretanto, nem sempre a democracia prevaleceu. E nesses momentos, o que prevaleciam eram, letra A, ditaduras, eleições suspensas ou indiretas e cassação política. B, ditaduras, eleições diretas e exílio político. C, eleições indiretas, liberdade política e liberdade de expressão. Ou D, liberdade de expressão, ditadura e eleições indiretas. A alternativa correta, que melhor contempla o que se prevaleceu na suspensão da democracia, é a letra A, certo? Que são as ditaduras, as eleições suspensas ou indiretas e a cassação política. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima aula.